Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão? Vamos lá para mais um vídeo. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença e pontuar cada uma dessas duas coisas que eu vou falar, mas a diferença entre chamado e vocação. Às vezes a gente se confunde um pouco, mas eu quero traçar uma linha aqui do que é cada uma dessas coisas, do que cada uma delas são. E na verdade, eu já quero começar falando sobre o mais importante. Eu sempre gosto de falar sobre isso com os discípulos da nossa igreja e com amigos, que nós não fomos chamados para pregar o evangelho. Nós precisamos compreender isso, que antes da queda, a única coisa que havia era uma relação de amizade entre Deus e o homem. O homem vivia para a glória de Deus, vivia para Deus, para buscar a Deus, para conhecer a Deus. E a partir da queda se faz necessária a pregação do Evangelho, obviamente. Mas você precisa compreender que o propósito com o qual você e eu fomos criados não é pregar o Evangelho, não é cantar numa igreja, não é evangelizar, não é viajar, ter uma agenda cheia, não é nada disso. Não é ir para evangelismos, não é converter as pessoas, não. No princípio de tudo, nada disso seria necessário. Então você precisa compreender que o seu chamado primário não é pregar o evangelho, não é fazer a obra de Deus no contexto do que nós conhecemos hoje. O seu chamado primário é devoção. Eu sempre gosto de dizer isso, que o chamado de Deus para todo crente é devoção. Deus quer ter você com Ele. Deus quer que você assuma um compromisso de passar tempo com Ele. A maior prova disso é que o homem estava separado de Deus e Cristo morreu na cruz para nos reconciliar com Deus de novo. Paulo vai dizer que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o intermédio que rompe a separação da qual Isaías fala. Isaías, cheio de Deus, né, falando ali pelo Senhor, vai dizer: os meus ouvidos não estão tapados, meus braços não estão encolhidos, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vocês e eu. Então Cristo vem ali para quebrar essa barreira, para desfazer essa barreira, para reconciliar o homem com Deus outra vez. Então, Deus, o chamado de Deus para o homem é o chamado à devoção, à aproximação, à relação, à comunhão, e isso é inegociável. Aqui em Mateus 4, 18 e 20, ou ao 20, vai ter a seguinte porção da escritura. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Jesus acaba de revelar aqui para esses homens qual era a vocação que eles tinham, o que era que eles iriam fazer para Jesus. E isso é importante. Eu não quero que você ache que eu estou dizendo que pregar o evangelho, que fazer a obra de Deus não é importante. Eu não estou dizendo isso. E é interessante ver aqui como Jesus vocaciona, né? Ou revela, na verdade, a vocação desses dois homens. Eu não sei se você sabe, esses dois homens aqui certamente tinham dado errado no, na tentativa de se tornar rabino, né? Passaram pelas escolas e viram que não tinham futuro e foram tentar outra coisa na vida. Mas Jesus, quando quer escolher os seus apóstolos, vai nesses dois caras fracassados. Então compreenda que Jesus não depende de como você está no presente para revelar a sua vocação, até porque Deus te vocacionou antes da fundação do mundo. Ele desenvolveu um plano para você quando você não tinha feito nem bem nem mal, nem uma obra boa, nem uma obra ruim, quando você não era nem inteligente e nem não inteligente, para não chamar de burro. Então ele te vocaciona por misericórdia, graça e somente por uma escolha dele. E você vê aqui esses dois homens que
estavam à margem da sociedade judaica, eram galileus, pescadores, mas ainda assim tinham um grande potencial porque Deus os havia vocacionado para algo muito grande. Esses dois caras aqui participaram de uma equipe que revolucionou todo o mundo antigo, todo o mundo habitado. Incrível demais. Então você percebe que Cristo está revelando para eles qual é a vocação deles. Só que tem uma coisa mais interessante aqui. Em Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 15, nós vamos ver esse mesmo acontecimento por uma outra perspectiva. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. E então designou 12 para estarem com ele e para os enviar para pregar e a exercer autoridade e expelir demônios. Enquanto em Mateus capítulo 4 só fala sobre a vocação, em Marcos capítulo 3 fala de chamado e vocação. Observe a sequência do texto de Marcos 3. Diz que o Senhor subiu ao monte para orar, né? E chamou os que ele mesmo quis. E vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele. Ele não designa os 12 primeiro para pregar. Não. É para estar com ele. É para uma relação. É para uma intimidade. É para uma amizade. É para desenvolver devoção com ele. E então, para os enviar e exercer autoridade sobre os demônios e para pregar. Então perceba que a partir desses dois textos aqui a gente vai perceber uma coisa muito interessante. Embora o seu chamado é totalmente independente da sua vocação, você não precisa saber qual é a sua vocação para desenvolver o seu chamado. Você não precisa saber o que Deus te vocacionou para fazer para Ele, para você estar com Deus, para você ter intimidade com Ele. Mas a sua vocação, aquilo que você vai fazer para Deus, se é pregar, se é cantar, se é ser um advogado que trabalha para o reino, se é ser um empresário do reino, não sei a qual área você vai atuar, mas para você desenvolver aquilo que você foi vocacionado por Deus para fazer, seja em qual área da sociedade for, não é só cantar e pregar e pastorear. São diversas áreas da vida. A sociedade é composta por muitas esferas de atuação e Deus precisa de seus filhos atuando em cada uma dessas áreas. Então, a sua vocação depende do seu chamado. A sua vocação depende da sua intimidade com Deus. Você vai ser um excelente policial, um excelente advogado, um excelente empresário, um excelente professor, um excelente, seja lá o que for, cara. Você vai ser um excelente pregador se você desenvolver vida com Deus. Então, se você foi chamado para algo, vocacionado para algo da parte de Deus, se Deus te deu um destino, te deu uma vocação, que de fato Ele te deu, entenda que essa vocação depende totalmente da sua intimidade com Deus para que você seja exato, preciso, efetivo, poderoso naquilo que você está fazendo. Você compreende isso? Se você está entendendo isso aqui, você precisa cravar isso na sua mente e compartilhar com alguém. Quanto mais você compartilha, quanto mais você fala com as pessoas, mais isso fica vivo dentro de você. Ok? Então, observe que esse texto é incrível, porque ele nos deixa claro que Jesus nos chama primeiro porque Ele quer. Ele nos chama porque Ele quer. Ele chamou aqueles que Ele quis. Então Ele te chama porque Ele te quer perto dele, Ele te quer em devoção, Ele te quer em intimidade. Então, a partir desse lugar de intimidade, você pode ser cada vez mais efetivo e poderoso na vocação que Deus definiu para você. Que Deus te abençoe. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Liga aí o sininho. Comenta aqui embaixo. Curte e manda nos grupos aí dos amigos do Zap. Manda para os seus amigos aí também, individualmente. Manda para alguém, indica para alguém esse material, que é muito bom para você. E é isso.
Deus abençoe você.